Olá pessoal, vamos para o vídeo 17 da Contra-Relógio, do blog do editor, abordando as duas últimas edições de 95. Vamos falar várias coisas, mas sobre o regulamento Pão de Açúcar, que estava já na terceira edição, e da primeira maratona de São Paulo, feita por razões políticas, digamos assim. E também falar dos grandes resultados dos brasileiros lá fora, ganhando maratona assim, com certa facilidade. E também, quando nós estamos na sessão memória do Ayrton, ele vai abordar, entre outras coisas, o surgimento da Contra-Relógio em 93, ok? Vamos lá. A edição de novembro traz na capa o Luiz Antônio dos Santos, que é, como já falei várias vezes, um dos nossos principais fundistas, e que passeia, digamos assim, na Maratona de São Paulo e vence não facilidade, mas com muito bom, com muito sucesso. Aí, essa revista aqui, a de novembro de 95, na sessão de memória do Ayrton, que trata então de 91, 92, então tá chegando, né? A memória do Ayrton, botando 1970 até 1994, os 25 anos do atletismo de fundo no Brasil e no mundo. Ele começa quer dizer, a revista começou em 93, outubro de 93. Foi uma ideia que eu tive com ele, mas as corridas de rua e as maratonas já existiam antes do advento da revista, lógico. E combinamos que ele ia escrever então os 25 anos anteriores ao surgimento da CR. Começou em janeiro a fazer isso, janeiro de 95. Então nós estamos agora abordando nesse vídeo as edições de novembro e dezembro, que serão as duas últimas edições que o Ayrton comenta sobre o que acontecia aqui e lá fora. São muitos destaques, mas eu queria destacar alguns em 91, 92, que é quando ele aborda nessa edição, que é assim, Osmiro Silva consegue o recorde sul-americano em Marrakech com 2:09. E a Janete Maial, que é uma brasileira morando já na Europa, em Portugal, já há algum tempo, também consegue o recorde sul-americano com 2:31 em Berlim. Eles já estão falando em 91, né? Os brasileiros. O Joséildo Rocha, o pessoal, acho que é de Alagoas, ele vence em Chicago, Chicago. O Luiz Antônio, que é a capa da revista, nós estamos abordando, que é de novembro de 95, ele foi bicampeão em Chicago. Tá bom, os quenianos estavam chegando e tal, mas mesmo assim é um resultado incrível. E o Joséildo vence Chicago. E nessa prova o Carlos Santana, Chicago, é terceiro. E o Valmir Carvalho vai vencer Blumenau e outras coisas no Brasil. Em Santiago vai ganhar muitas corridas, muitas maratonas. Então, o primeiro em Chicago, o Joséildo. Em terceiro, Santana. E em quinto, o Valmir Carvalho. O pódio, Chicago, a maratona. Já é uma maratona das mais expressivas. O Pablo Joséildo ganha em Los Angeles. Não, é segundo em Los Angeles com 2:12. E quinto em Boston com 2:11. Boston já é uma bosta, né? Então os brasileiros tinham resultados incríveis. Por outro lado, se os brasileiros iam bem, ainda estamos falando da sessão memória do Ayrton, que aborda 91, 92. E o Ayrton comenta que já em 91 começa o declínio da Maratona do Rio. As razões são diversas, mas havia duas maratonas do Rio, quer dizer, é confuso, né? Difícil. Aí começa a cair, os apoiadores também vão saindo fora. Renasce de Brasília, que tinha acontecido nos anos 80, parou e depois volta em 91. E também em 91 aparece a maratona de BH, feita pela prefeitura, e também vai acontecer uns 2 anos, depois para e depois não vai ter mais, né? Bom, aí eu
momento, nessa edição de 95, uma avaliação da maratona revezamento Pão de Açúcar. Como eu falei, é a principal corrida, assim, em termos de quantidade de gente, de festa, de muita gente que não corria, assim, treinava, muito bem treinado, eu ia lá, participava da equipe da empresa, da escola, sei lá, corria 5 km, corria, qualquer um corre 5 km, você sabe, né? E uma coisa que a gente fazia, a famosa mãozinha para cima e para baixo da avaliação, eu não me lembro, talvez tenha acontecido outras corridas, mas na avaliação da maratona Pão de Açúcar, 15 itens, estão todos com mãozinha para cima. Eu acho que não teve nenhuma outra corrida só avaliada positivamente. E na foto que a gente apresenta, aparece com destaque a turma do Pão de Açúcar. O dono, o Abílio Diniz, e a equipe que vencia geralmente eram 8, ou o quarteto do Pão de Açúcar, que tinha uma grande equipe. E ainda convidava ainda os outros atletas de elite para reforçar ainda mais. Aqui que apresentou um anúncio da Maratona de São Paulo, agradecendo a participação de 90, na primeira edição feita pelo Coque Tavares, convidados não, encomendados pelo Maluf para fazer a divulgação das obras dele e também com patrocínio não, com o espaço da TV pago, da TV Globo, pago para essa edição de 95. E, obviamente, como vocês podem ver, a primeira maratona de São Paulo surpreende com 5 mil. Maratonas que acontecido aqui com 1.000, 2.000 participantes, sei lá. A São Silvestre também não chegava a isso. Não, a São Silvestre já tinha esse número grande. Mas ela já começa com 5 mil. E por quê? Porque teve anúncio na revista, lógico, tal. Mas principalmente porque foi divulgado pela Rede Globo, que comprou o espaço, a prefeitura comprou o espaço. E a organização era da Coque Tavares. A prova saía do Pacaembu e chegava na principal obra do Maluf, da época, lá no Parque Ibirapuera, uma pista subterrânea que tem. E naturalmente, como acontece na São Silvestre, aqueles anúncios, participe da São Silvestre, aí vai aquele coitado que digo, o cara nem sabe quantos quilômetros é, e chega lá, sofre. Na maratona, sofre muito mais. Então, além de largar às 9 da manhã, sempre o lado bom, largar às 9 da manhã, tem público na rua. Você larga às 6 da manhã, tem sempre convidado. Larga às 6 da manhã, não tem gente na rua. Às 9 tinha, só que tinha um negócio chamado sol também. Se não bastasse, boa parte das pessoas que estavam participando dessa primeira maratona de São Paulo, teve várias primeiras, essa primeira de 95, então pessoas não treinadas. E em maratona isso significa o quê? O cara corre até os 15, 20, 25, sei lá. Aí depois do terço final ele caminha, se arrasta, né? E quem já participou de maratona sabe que é um horror. Você falar, faltam 10, agora faltam 9, e faltam 8, você vai caminhando. E depois todo mundo ao seu lado está caminhando, aí todo mundo caminha mesmo, né? Então, a prova, além de, eu lembro aqui teve o quê? Foi divulgada muito bem, eu falei várias coisas boas e tal. Mas, por exemplo, a largada das 9, para maratona não dá, né? Não teve feira de maratona, nem jantar de massa. Na época era comum jantar de massa em maratona. E a maratona de São Paulo falou, não, aqui não vai ter nada disso. Aí faltou medalha nos últimos. Teve inscrição na última hora, porque o objetivo é ter bastante gente, certo? É uma coisa política, né? Esportiva política. E outra coisa, também a prova tem um visual bonito na largada, percurso bandeirinha, sei lá o quê. Atendimento médico, água, tal. Mas controle de percurso, de participante, pelo que está escrito aqui, nada. Então o pessoal entrava no quilômetro 41 com número, né? Com senha, devia ser senha na época ainda, e fazia a chegada. Então, até que o número de concluintes não foi muito ruim, mas também porque boa parte das pessoas entravam, fizeram uma parte só da corrida. Aí tem uma foto com a melhor brasileira, foi a Sibélia Vasconcelos, a mineira, e o público, e a foto de baixo é o túnel Ayrton Senna, agora estou vendo a foto, e é o quilômetro, 500 metros finais para a chegada. Eu fiz essa foto, então você está já meio baqueado, e o que vai acontecer com a
a maratona de São Paulo nos anos seguintes, já feita pela ESCOM. Que você, depois do quilômetro 40, tudo é subida. Qualquer milímetro para você vai ser subida. E essa maratona tem os últimos 500 metros uma subida bem legal, assim, ou seja, terrível para quem estava cumprindo a maratona. Bom, enfim, teve 5 mil participantes e aqui mais algumas fotos do percurso com tanto controlado, tudo certinho. Também mostra um anúncio aqui da festa do corredor, que é uma prova clássica lá de Friburgo. Fui lá uma vez correr, prova legal, bem festiva mesmo, e quem fazia era todo mundo ligado à corrida, que sempre foi legal. Nós temos que lembrar que nessa época ainda estava acabando já esses abnegados que faziam corridas para fazer, porque gostavam daquilo, ganhavam dinheiro, quase nada, enfim. Aí começaram a surgir as empresas, que é o caso da Coque Tavares mesmo, que foi contratada para fazer. Se tem uma foto da Meia de Buenos Aires, que é uma das coisas mais importantes, vencida pelo atleta de elite muito bom brasileiro, André Ramos, que vai ser recordista, vai fazer pódio em Boston no ano seguinte. É um daqueles 20 brasileiros que tinham excelentes resultados lá fora e faziam um pódio. Bom, a capa da edição de dezembro, que vocês estão vendo aqui, a edição de dezembro, traz a esta maratona, aquela que é a terceira, que foi feita em Campinas. No editorial, a gente fala que a previsão já para os anos de 96 é assim, meia dúzia de maratonas no meu semestre e praticamente só Curitiba no segundo. Então a gente fala, já começamos a ter outra coisa, a gente começou também a incomodar, enfim, a falar para os organizadores, olha, vamos tentar se organizar e fazer. Geralmente a pessoa corre uma, duas, até 3 maratonas no ano. Então ele juntava meia dúzia no primeiro semestre e nada, praticamente nada no segundo. Na página editorial a gente já continuava apoiando, mas não organizando a maratona de Ribeirão Pires, também com muitos troféus, uma premiação bem... sempre valorizando o corredor amador. No caso do Ribeirão Pires não havia premiação em dinheiro. Aqui também, todo mês, setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente sempre publicava matérias sobre a São Silvestre. E a gente apresenta o percurso da prova, já era, então, o que tem sido agora, largada na Paulista e chegada na Paulista, descendo a Consolação, né? Muito bem. Aí, na sessão... aí tem uma cobertura da terceira, aquela capa da edição de dezembro de 95, que é a Extra Maratona em Campinas, vencida mais uma vez por José Ângelo, de Rolândia, que tinha vencido a segunda. E a prova fazia 10 voltas num bairro da cidade. Depois acabou não tendo mais a corrida. Nessa edição de dezembro a gente publica ainda a segunda parte da listagem, que é um fim de 5 mil concluintes, teriam sido. Na verdade, depois eu vou comentar que esses números não chegavam a ser bem a verdade. E aqui umas fotos mostrando o famoso túnel, né, em subida. Aliás, todo mundo caminhando. E o pessoal descansando depois no gramado da maratona. E na sessão, então a listagem, e na sessão memória, a gente apresenta, na sessão memória do Ayrton, fala de 93, 94, e naturalmente o destaque é o surgimento da contra-relógio, 93, que fala dos propósitos da revista, que se confirmou, a gente procurou ficar numa linha bem de atuação. E destacamos que o Ayrton, os primeiros anos, sei lá, 5, 10 anos da revista, o Ayrton era a principal presença na revista, com matéria de treinamento, com matéria sobre história, no caso, as histórias do atletismo. Ele foi, para mim, né, foi um consultor, um colaborador, um amigo, né, sensacional. Eu agradeço
em memória a ele pela ajuda que me deu, pela sua seriedade, pelo seu... Nós éramos muito parecidos em termos de... A gente era apaixonado por corrida, continuo sendo. Mas então era fácil a conversa entre nós dois, porque nós dois adorávamos o que fazíamos. Ele é um engenheiro, tinha já escrito 3 livros, 4, e eu estava escrevendo a revista, né? O meu livro foram os 28 anos da Contra-Relógio. Muito bem, acabou a edição, acabaram as edições de 95. Finalizo então este vídeo e vamos para a próxima semana. Próxima semana tratar do ano de 96, tá bom? Avise os amigos, mande e-mail, tá bom? Um abraço, obrigado.